As palavras têm poder, não é o que dizem? E tem poder tanto para construir como para destruir. Você já reparou quanta influência você tem? Na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua classe. Todos nós exercemos algum tipo de influência sobre alguém e somos de alguma forma influenciados também. Cabe a nós, como cristãos, sermos mais influenciadores do que influenciados. Hoje vamos falar de uma pessoa que, por causa de uma palavra de incentivo, foi influenciada a fazer uma coisa que os outros antes dele não conseguiram fazer. Relaxe, dessa vez não vou assustar ninguém, apesar de eu duvido ter assustado alguém com meus gritos depois da intro, né? Bom, eu tô de cenário novo. Mentira, eu não tô de cenário novo, eu só acrescentei uma coisinha nova, um objeto novo. E pros observadores de plantão, põe nos comentários o que foi de novo que eu coloquei no cenário. Primeiro, você já sabe, se ainda não é inscrito, desça a tela só um pouquinho, aperta no botão de se inscrever, ative o sino do lado para sempre receber notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. E curtir também, né, se você gostar. Vamos chegar aos 200 inscritos essa semana ainda, que tal? Posso contar com sua ajuda? Então compartilhe para todos os amigos que você tiver. Então, gente, tô com uma ideia. Gostaria de começar uma série intitulada Pérolas do Antigo Testamento. Meus colegas de classe já devem ter pegado a ideia. Pretendo trazer alguns estudos específicos que eu fiz sobre o Antigo Testamento, ou melhor, da Bíblia hebraica, que foram iniciados a partir de uma atividade pedida pelo meu professor, pastor Pablo Rothman. Eu vou pegar um termo de um texto, ou dois, depende, ver a raiz do termo original, em que outros lugares ele se encontra e como aplicar isso na minha vida. E aí, o que acham? Põe aí nos comentários o que vocês acham da ideia. Bom, gostaria de trazer um texto que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Então, o rei Asa foi um dos poucos reis bons de Judá. Ah, um detalhe sobre a distribuição dos reis bons e maus. Depois da divisão do povo de Deus entre Israel e Judá, o lado de Judá teve até alguns reis bons, como o rei Asa, enquanto o lado de Israel não teve nem um rei bom. Sério? Pode ir lá conferir. Bom, o rei Asa desde sempre decidiu fazer o que agradava a Deus, levando o povo a buscar a Deus de maneira cada vez mais intensa, além de promover uma reforma espiritual. Depois de vencer o rei Zerá da Etiópia, com a ajuda de Deus, ele ouve uma profecia do profeta Azarias, o incentivando a continuar as reformas, porque no final isso teria uma recompensa. Aí vem o verso que lemos. O rei Asa cobrou ânimo, ou se animou, dependendo da versão, e saiu destruindo altares pagãos, ídolos e tudo que desagradasse a Deus, além de fazer sacrifícios ao verdadeiro Deus de modo a renovar a aliança do povo com ele. O termo que quero destacar aqui é o termo hit hazak, derivado do verbo hazak, que é traduzido aqui por cobrou o ânimo. O interessante desse verbo é que ele se encontra no modo verbal chamado hitpael, que dá a ideia de uma ação realizada pelo sujeito nele mesmo e de maneira intensa. Qual é a questão? Tem uns outros dois lugares onde aparece o verbo hazak que nos ajuda a entender melhor o sentido do termo usado nessa situação. O primeiro lugar é quando Moisés está enviando os 12 espias para espionar, a terra de Canaã. Nesse momento, ele encoraja os espias dizendo "tende ânimo", usando o mesmo verbo hazak, frente a um desafio que estavam prestes a enfrentar. No caso do rei Asa, ele estava prestes a fazer uma coisa que nenhum outro rei antes dele conseguiu fazer, nem mesmo o rei Abias, que também foi um rei bom. Então imagine que ousadia da parte de Asa fazer o que ele fez. E sobre isso vem o segundo lugar onde esse termo aparece. O mesmo termo, cara, não é nem a raiz, é exatamente o mesmo termo usado na situação de Asa, já tinha sido usado por seu pai, o rei Abias, quando se referiu a Roboão, o pai do rei Abias, na situação onde ele não pôde resistir ao conselho dos mais jovens, quando eles pediram para ele ser rude com o povo a fim de ganhar o seu respeito.
Aí, quando chega na vez de Asa, diz que ele conseguiu fazer exatamente o que seu avô, o rei Roboão, não conseguiu fazer, porque ele resolveu seguir o que Deus queria que ele fizesse. Mas tudo isso que Asa fez foi tanto porque ele estava fazendo a vontade de Deus, mas foi também por causa do incentivo que ele recebeu do profeta Azarias um pouco antes, que o influenciou a fazer o que era certo. Ah, Paulo, mas depois de receber uma profecia de um profeta verdadeiro de Deus dizendo que vai dar tudo certo, é fácil você fazer as coisas certas também, né? Bom, confesso que pensei a mesma coisa quando li a história a primeira vez. Só que aí eu lembrei da história de um cidadão chamado Baraque. Depois do povo ser livrado das mãos do rei Eglon por Eude, depois de um tempo o próprio Eude morre e o povo começa a fazer as coisas tudo errado de novo, como sempre. Então, nesse tempo tinha uma mulher chamada Débora, que era juíza naquela época. Então, ela manda chamar Baraque e profetiza dizendo para ele juntar alguns homens e guerrear contra o rei Jabim, garantindo que Deus lhes daria a vitória. E o que Baraque disse? Ah, Débora, eu só vou se você for comigo. E se você não for, eu também não vou. Parece uma criança falando, não é? Pois foi isso que Baraque disse. No final das contas, Débora acaba indo com ele, mas diz que por causa de sua covardia, a honra da vitória da batalha não seria dele, seria de uma mulher, como acabou sendo. E isso naquela época era uma humilhação, visto a situação que as mulheres tinham naquela época. Se achou a história curiosa, você pode conferir depois do jeitinho que tá na Bíblia. Pois é, se encorajar depois de ouvir uma profecia não é algo tão óbvio assim, não é? Mas no caso do rei Asa, ele escolheu se encorajar com a profecia de Azarias. E por causa desse incentivo, o rei Asa conseguiu fazer o que outros antes dele não conseguiram fazer. E é nesse ponto que eu quero refletir com você. Não existe essa ideia de, eu não sou influenciado por ninguém. Coisas simples como cor de cabelo, roupa que você veste, jeito que você fala, tudo pode ser influenciado a partir das pessoas com quem você anda. Você tem a responsabilidade de influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Ah, mas como? Mano, é sério, qualquer coisa. Um sorriso, um elogio, um jeito de falar, quando você reage com calma em uma situação estressante, quando responde a grosseria com gentileza. Não, isso não é ser besta. Por isso, decida hoje ser um influenciador como Jesus foi, atraindo as pessoas para Deus. E é isso que eu mesmo estou tentando fazer. Mostrar para você, principalmente se você acha que a Bíblia é um livro velho e chato que não serve para nada, e que podemos encontrar muitas pérolas nesse livro e que podemos extrair disso a partir de um estudo sério e aplicar isso em nossa vida. É isso aí. Por favor, não saia sem curtir esse vídeo e se você ainda não for inscrito, se aperte no botão de se inscrever aqui embaixo e vamos levar a palavra de Deus para as outras pessoas também. Compartilhe com seus influenciados e com seus influenciadores e mostre para eles a responsabilidade que eles têm mediante esse desafio. Enfim, eu te espero no próximo vídeo, aqui, onde a Bíblia é levada a sério.